Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Engenharia Eletrônica com Multisim e Maticad. Hoje nós vamos fazer a análise de um circuito com fontes de corrente alternada. A ideia é analisar um circuito bastante simples, usando a teoria da aula anterior, do vídeo anterior, sobre fasores. Nós vamos usar um circuito puramente resistivo. Circuito esse que já foi explorado no primeiro vídeo dessa série. É um circuito para análise de malha, é um circuito DC, porém vamos fazer uma modificação para usá-lo como um circuito AC. Então eu tenho aqui esse circuito, ele já foi analisado através do método da análise de malhas, e nós vamos agora fazer a mesma análise, sendo que as fontes, vou colocar duas fontes, são fontes de corrente alternada. Eu vou pegar a fonte, uma fonte AC, outra aqui. Ok, vamos colocar o mesmo valor do módulo. Então aqui nós temos o valor em RMS, ou o valor da raiz média quadrática, a frequência de 60 Hz e a fase zero. Essa fonte em fase zero vai substituir essa fonte de 30 volts. Eu vou chamar essa fonte aqui de V1. E essa, uma segunda fonte, que eu vou chamar de V2, com um valor de 6 volts, defasada a 45 graus da primeira fonte, da fonte V1. Eu vou usar o Maticad para que nós possamos fazer a análise do circuito. Nosso suporte para análise do circuito é o Maticad. Vou abrir esse arquivo. Esse arquivo ele foi utilizado, como eu já falei, na análise de malhas. Então nós temos algo bastante semelhante, que nós vamos usar esse arquivo para que possamos fazer a análise de malhas também deste circuito de corrente alternada. Ele foi usado para análise de malha de um circuito de corrente contínua. Aqui é um circuito de corrente alternada, onde as fontes já foram colocadas. Então, a fonte V1, eu vou mudar essa notação aqui, porque há que se fazer uma mudança. Então nós temos V1 o valor RMS de V1 é 30 volts e sua fase é zero. Módulo e fase da fonte V1. A fonte V2 valor em RMS é 6 volts. E a fase da fonte V2
é 45 graus. 45 graus. Eu vou colocar em radiano, melhor colocar em radiano, porque o Mathcad está programado aqui para resolver adotando esse ângulo em radiano. Então vai ser π sobre 4. Pronto. Módulo e fase das duas fontes. Vamos colocar na forma retangular, esse fasor na forma retangular. Na forma retangular, essa tensão, ou qualquer uma delas, é definido V RMS vezes cosseno do ângulo de fase mais, copiar aqui, VRMS seno do ângulo de fase vezes I, onde esse I é uma unidade imaginária. Então vamos pegar essa equação aqui, determinar V1 de forma de fasor. Então V1 ele vai ser igual a V1 RMS. Porque como a fase é zero, com cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Temos V1. V2 vai ser igual a tudo isso aqui. V1 ou V2 RMS cosseno de Φ2 mais V2 RMS cosseno de Φ, ou seno de Φ2, 1i, tá? 1i ele aceita tranquilo. Bom, aqui é o valor da tensão V2. Vamos ver quanto é que vale essa tensão aqui. É igual. Pronto. 4,24. Então aqui nós temos uma parte real, uma parte imaginária. Os resistores foram colocados aqui. Foi feito. Colocamos a tensão, que aqui está na forma polar, módulo fase, na forma retangular, x, y. Vamos fazer a representação senoidal dessas funções. Vamos colocar essas funções variando o tempo para ver o gráfico. Então nós temos V, a tensão V1 variando no tempo, ela é definida como sendo raiz de 2 vezes V1 RMS vezes o seno do ômega t, sendo ômega t.
Seno é com N, tá? Seno do ômega t, ok. Ele está reclamando que o ômega não foi definido. Vamos definir o ômega aqui. A gente já sabe que para a função periódica, esse ômega é 2 vezes π vezes a frequência. Outra coisa que não foi definida aqui, esqueci, é que essa frequência ela é 60 Hz. Acho que agora está tudo definido. Frequência é 60 Hz. Ok. V1, V2. V2 a ideia é semelhante. V2 de t, raiz quadrada de 2, V2 RMS, seno de ômega t, mais Φ2. Só para deixar as duas iguais, então eu vou colocar todas em função de π, ou de φ. Aqui é Φ1. Lembrando que Φ1 é zero, não altera. Muito bem. Eu vou inserir um gráfico XY T V1 de T e V2 de T. V1 de T e V2 de T. Vamos melhorar isso aqui a partir do zero a alguns milissegundos aqui. Não tem problema a gente aumentar isso aqui não. Organizar. Vamos colocar uns grids automáticos só para a gente ter noção. Ok. Pronto. Estas são as tensões das fontes V1 e V2 variando no tempo. O que nós fizemos? Nós temos duas tensões V1 e V2 dados módulo e fase, ou seja, nós temos no formato angular, convertemos essas tensões para um fasor de tensão no formato retangular, V1 e V2 no formato retangular, e por último, transformamos esse fasor de tensão, seja do formato retangular ou do formato angular, numa senoide variando no tempo. Duas senoides que estão variando no tempo. E esse é o comportamento dessas senoides vou modificar aqui o tipo de traço para ficar melhor. Ok, comportamento das duas senoides com o tempo. Aqui nós temos dois formatos, mas são simplificados: módulo, fase, ou na forma retangular. Aqui na forma também retangular. Então, vamos para o multisim para que a gente possa ter uma noção melhor. Eu vou colocar um osciloscópio de 4 canais
porque nós vamos precisar de pelo menos 3 canais. Por enquanto, eu vou precisar de um canal, 2 canais somente. A referência: um canal vermelho, outro canal azul. Osciloscópio. Eu tenho aqui vamos colocar 20 volt pico. Esse aqui vou botar 10 volts de pico, que é o canal B, e vou fazer a simulação. Muito bem, vamos botar um reverso para que eu possa ver melhor. E vou single para essa forma de onda. Eu percebo aqui que a definição desse gráfico, a quantidade de amostragem de pontos, ela não está boa. Então nós vamos dar uma melhorada nessa amostragem. Então eu vou colocar aqui um time step máximo, já valores pré-determinados, com um time step mínimo. Máximo, vou botar 1.2. Salva e roda. Isso aqui melhorou bastante. Bom, no Multisim nós temos as tensões, elas são dadas como um fasor de tensão, dado o módulo e a fase, mas o osciloscópio mostra a senoide. Ele mostra a senoide, que é a variação da tensão no tempo. Ok? Então, eu vou colocar os dois gráficos. E aqui cabe uma observação importante, muito importante. Primeiro é que em circuitos de corrente alternada é comum o uso do osciloscópio. O osciloscópio vai ser uma constante para análise de informações de forma de onda, de gráficos. Em segundo lugar, estudantes de engenharia, ele manipula essas informações, ele usa essas informações, ele analisa essas informações, dados, gráficos. E quando você olha para informações como essas, o que você vê? O que significa? Tem sentido essas informações para você? Está coerente com a teoria? São questões que você precisa responder. Vamos dar uma olhada rápida nessas informações. Veja, nós vamos usar análise de malhas para determinar as correntes I1, I2 e I3 desse circuito. Repito, já fizemos essa análise de malha em um circuito DC. Agora vamos fazer num circuito AC, um circuito de corrente alternada. Vamos usar as leis das tensões e das correntes de Kirchhoff, além da lei de Ohm. Porém, tem um detalhe importante. Perceba que essas tensões elas estão variando no tempo. Isso quer dizer que num dado instante você tem duas tensões que são positivas, em outro instante as duas tensões são negativas, em outro instante uma tensão é positiva, a outra é negativa, ou seja, elas estão mudando constantemente. Então, aquela noção de polaridade no circuito que você tem no circuito DC, aqui você perdeu essa noção. Porque as tensões estão variando a todo instante e é uma mudança de polaridade. Fora isso, nós podemos adotar as outras leis. Tá? Então nós temos leis das tensões de Kirchhoff, leis das correntes de Kirchhoff. A gente já vimos isso. E a lei das tensões de Kirchhoff, ela diz que o somatório das tensões numa malha fechada é igual a zero.
Eu vou aumentar um pouco. Ficar mais fácil de enxergar. Tá bom assim. Muito bem. O que eu estou fazendo? Eu estou usando um arquivo que foi... estou usando um arquivo do primeiro vídeo, onde nós usamos análise de malha para um circuito DC. Eu estou fazendo a mesma coisa, usando análise de malha, porém para análise de um circuito AC. Pronto. Já vimos que a ideia da polaridade ela não faz mais sentido aqui. Então nós podemos enunciar a lei de Kirchhoff, a lei das tensões de Kirchhoff, nessa malha da seguinte forma. O somatório das quedas de tensão nos resistores é igual à tensão da malha. Então nós temos queda de tensão devido a I1, a I2 e a I3. Então, aqui nós já temos o sistema de equação montado. A única diferença entre esse sistema de equação e esse circuito é que foi incluído uma fonte V2. Para a primeira equação, não houve nenhuma alteração. A única alteração é que não faz sentido a polaridade. A soma das quedas de tensão é igual a V1. Já na segunda equação, polaridade não faz mais sentido, porém, essa soma de queda de tensão ela equivale a V2. V2 está na malha de 2, a segunda malha. Este é o sistema de equação. Colocando esse sistema de equação na forma de matriz, de acordo com a lei de Ohm, nós vamos apenas tirar a polaridade. Incluir a fonte V2. Pronto. Nós estamos resolvendo esse produto de matrizes, desde que eu tenha a matriz dos coeficientes, formada pelos resistores, e a matriz das constantes, formada pelas tensões, eu posso determinar a matriz das incógnitas. Vimos isso no vídeo passado, no primeiro vídeo. E o Mathcad já fez isso. Então aqui, nós temos a corrente I1 e a corrente I2. Dois fasores de corrente, I1 e 2. E 3, a mesma coisa, tira a polaridade. Pronto. 3 fasores de corrente, I1, I2 e 3. Vamos determinar o módulo e a fase de cada um deles. Primeiro fasor de corrente, eu vou chamar I1 RMS, a raiz média quadrática da corrente I1, raiz média quadrática, nós estamos trabalhando com a raiz média quadrática, que é exatamente o valor RMS que o Mathcad está colocando nas fontes. Então, esse IRMS da corrente 1, ele é igual ao módulo desse vetor. É o módulo de 1. E é igual a 3,35 amperes. 3,35 amperes. Mathcad. Mudando para o multisim. Tá aqui, ó.
3,035 amperes. 3,04. Bateu certinho. Continuando. Qual a fase? A fase, basta usar argumento. Argumento de 1. De 1, né? Isso. Igual. Bom, aqui nós temos um argumento que nos foi dado em radiano. Para ficar mais claro, vamos transformar esse argumento para graus, porque é mais claro de ver. Pronto. Menos 5,9 graus. Eu vou copiar tudo isso, fazer a mesma coisa para mim, para que eu possa encontrar a corrente I2. Valor RMS da corrente I2. Fase da corrente 2. Finalmente, valor RMS da corrente I3. Fase da corrente I3, 6 graus de fase, 1,25 amperes. Então vamos aqui para o Matcard. Esta é a corrente 2 e aqui nós temos a corrente 3. É o que ele está procurando. Checar os valores. Então nós temos o valor RMS da corrente 1, o valor RMS 3,04. 3,04. Valor RMS da corrente 2, 1,83. 1,83. E o valor RMS da corrente 3, 1,25 aproximadamente. 1,25. O valor de pico, basta multiplicar pela raiz de 2. E o valor de pico a pico, basta multiplicar por 2 raiz de 2. Ok? Vamos voltar, então, para o osciloscópio. E analisar a fase dessas tensões. Aliás, vamos colocar mais um canal para que eu possa ver a tensão em cima do resistor R3. Essa tensão em cima do resistor R3, ela tem o mesmo comportamento da corrente. Então, aqui, C, eu vou botar aqui 10 volts por divisão. É volts por divisão, não é valor de pico. Eu posso ter me enganado se tiver falado valor de pico no osciloscópio, mas é a quantidade de volts para cada divisão aqui do quadro de tensões. Vou ligar. Ok. Vou aqui. Pronto. Pausa. Fazer uma análise bem rápida. O Matcard. Para cá. Aqui. Então o Matcard, ou nossos cálculos, eles mostram que o fasor de corrente I3 ele está 6 graus adiantado em relação à tensão. A tensão é a minha referência, então o zero está na tensão. Veja, a tensão é tensão vermelho.
gráfico em vermelho é a tensão de entrada, fase 0. Então eu zerei aqui nesse ponto. Poderia zerar aqui. Pode ser em qualquer ponto. Aqui também. O que essa fase quer dizer? Quer dizer que quando a tensão passa por 0, a corrente já está 6 graus na frente, ou seja, ela passou pelo 0 antes. Quando a tensão passou por 0, ele já estava lá na frente, adiantado. Eu não estou medindo I1, não estou medindo I2. Estou vendo a fase nenhuma. No osciloscópio não está medindo isso. O osciloscópio está medindo apenas a tensão de saída, a tensão de entrada e a corrente 3. Por que a corrente 3? Porque a corrente 3 é exatamente o comportamento da corrente 3 é o mesmo comportamento da tensão. É uma carga resistiva. Então, a fase da tensão e da corrente 3 são a mesma, estão com a mesma fase. Chega no final. Muito obrigado e até a próxima.